Saúde a todos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para trazer mais um estudo, uma reflexão da Palavra de Deus. Você que está vendo este vídeo, não é? Que você possa aí se inscrever no nosso canal do YouTube aí, não é? Flávio Lago, Ministério Flávio Lago. Dê seu like, dê os seus comentários, dê suas opiniões. Traga temas, aborde temas para que a gente possa vir aqui trazer mensagens para você, não é? E que você realmente possa crescer, né? No entendimento da palavra de Deus. Hoje quero trazer uma reflexão onde se encontra um texto lá no livro de Mateus. Estamos aqui com a palavra de Deus aberta no capítulo 7 de Mateus. E versículo 1 e diante, vamos ler do 7 ao 5, que diz: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É um texto que fala sobre a questão do juízo temerário proibido, ou, em outras palavras, sobre a questão do julgamento, né? É um versículo que é citado por muitas pessoas para condenar qualquer pessoa que critica as doutrinas ou as práticas religiosas de outros, não é? E interessante que, ironicamente, as pessoas que assim usam o texto, né, elas não percebem que estão julgando a outra pessoa culpada de desobedecer esta proibição. Fica a pergunta: é pecado julgar? Como é que a gente deve entender essas palavras de Jesus sobre a questão do julgar, né? Nós escutamos hoje bastante no nosso dia a dia essa questão do julgamento, né? O julgar o próximo, né? Quem é você para estar me julgando? Quem você pensa que é? E às vezes a gente precisa refletir a palavra de Deus com calma para a gente compreender realmente o que é que ela quer nos orientar nesse sentido. Primeiro, quero que você entenda que o que é julgar? Julgar. Sabemos que o juiz, ele tem um papel importante na sociedade de julgar causas, de julgar, por exemplo, ações trabalhistas, julgar ações civis, criminais, diante de um erro, de um delito, de um crime. O juiz é como aquela pessoa que vai julgar, dizer se aquele ato foi lícito ou ilícito, se ele deve correr com penalidade, né? Ele tem essa autoridade para julgar as ações e estabelecer uma pena. E Jesus, ele condena o julgamento hipócrita. O que a palavra de Deus ela traz para nós é a questão do julgamento hipócrita. Até porque ele emprega uma imagem, né, para ilustrar a questão do ponto, né? Onde uma pessoa que está sofrendo por causa de um cisco no olho, quando vem a outra oferecer tirá-lo, só que a outra, que seria o juiz hipócrita, tem uma viga no olho dele.
Aí Jesus disse que temos que tirar nossas próprias vigas antes de remover os ciscos dos outros. Não devemos condenar os problemas dos outros quando praticamos pecados mais graves, não é? Jesus, por exemplo, ele condena a atitude negativa do senso, né? Algumas pessoas vivem para criticar, sempre procurando e destacando as falhas dos outros. E a gente vê que tem pessoas assim. O papel dela é estar sempre criticando as outras, os problemas das outras, os defeitos das outras, mas ela não tem a capacidade, a habilidade de olhar para si e identificar que ela também é alguém cheio de falhas, para simplesmente estar julgando os outros. É alguém que se coloca realmente numa posição de juiz, julgando as ações dos outros, não é verdade? E essas pessoas terminam convidando a outros a ser críticos, né? Porque quando condenamos as pequenas falhas do outro, eles também terão motivos para nos condenar. A gente observa aqui em Mateus, vamos à palavra de Deus, Mateus, capítulo 18, do 23 ao 25, conta algo interessante. A parábola de um credo incompassível. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostou-se reverente e rogou-se paciente comigo, e de tudo pagarei. Este que estava devendo vai diante do rei, sabe que estava devendo, não tinha condições, mas se humilha para que o rei tenha misericórdia dele. Mas interessante que esse mesmo, ele tinha um servo que estava devendo a ele. E ele vai para o seu servo cobrar. Sendo que quando ele vai cobrar, o servo diz que também não tinha condições. E o que ele faz? Ele pune este servo. O rei fica sabendo. Manda chamar ele de novo e diz: eu não tive compaixão de ti, não perdoei, porque você não perdoou o seu servo. Então agora você vai sofrer punição. Essa é a questão de a gente estar parando. Temos que parar de olhar para a vida do semelhante. Temos que estar parando para estar olhando a vida do próximo. Porque todos nós somos, por sermos seres humanos falhos, de uma natureza que carregamos pecadora, nós temos defeitos. Não existe um ser aqui na Terra que você possa olhar, rapaz, fulano é perfeito. Você olha para ele e não encontra, pelo contrário, sempre vai ter. Mas nós seres humanos temos esse costume de estar sempre olhando a vida alheia, né? Para estar apontando os seus defeitos. Até porque a gente tem que entender aqui na palavra de Deus, aqui, conforme o capítulo 7 de Mateus, você tem que entender que Jesus, ele não condena a avaliação dos outros. Vamos entender isso com calma. Jesus mostra claramente que não está condenando a avaliação dos outros. A gente tem que discernir o que é certo e o errado entre as pessoas que praticam as coisas de Deus e as que andam no erro. A gente vê isso no versículo 6. Versículo 6, Jesus chama a atenção para a prática da justiça. Jesus exige até a questão do julgamento de pessoas que ouvem o evangelho. Quando ele fala a questão da rejeição aqui, por exemplo, ele traz a rejeição, não é, dos porcos e cães, né? Do versículo 15 ao 20, a gente observa aqui, não é? Ele ensina sobre o julgamento de professores pelos frutos, não é? Então, uma coisa é eu avaliar, é eu detectar algo,
e observar que existe um problema para ser resolvido. Mas uma coisa é eu chegar para aquela pessoa e já julgá-la dando uma sentença como se eu fosse juiz. É muito mais fácil eu chegar para alguém e dizer assim, olha, tu estás fazendo isso, você é isso ou aquilo. Do que muitas vezes eu chegar, olha, fulano, tu estás assim, precisa corrigir, porque senão tu vai ter problemas. Há uma diferença no peso, na forma de expressão, quando usamos essa ideia da questão do julgamento. Até porque esse julgamento aqui também que Jesus ele também traz a questão de algo muito sério espiritualmente. Porque o próprio Paulo, a gente observa que ele faz julgamentos, né? Não é o bastante dizer que o servo de Cristo pode julgar, mas o discípulo de Jesus, não é? Muitas vezes se posicionar para isso. Um exemplo, vai ter que ter irmãos, alguém na igreja, para julgar entre irmãos para resolver um problema. A gente observa isso lá em Coríntios, 1 Coríntios 6 ao 15. Quando há problemas, por exemplo, no ministério, na congregação, alguém vai ter que julgar. Mas esse julgamento é um julgamento para resolver um problema. Quer queira ou não, de toda forma, nós temos que julgar todas as coisas. É tendo o bem e rejeitando o mal. A gente precisa discernir entre as coisas. É necessário. Agora, há pessoas incapazes de julgar e continuam como crianças, como pessoas carnais. Até porque o propósito do julgamento que Deus exige de nós não é para condenar ninguém ao castigo, temos que tomar cuidado com isso, mas para evitar o pecado e ajudar outros também a ficarem livres do mal. Quando a Bíblia fala de julgamento, ela fala de julgamento com relação às nossas ações. As nossas ações nos julgam. O próprio Deus fala que a palavra, ela nos julga nossas ações. Então, o que Jesus condena, você que está vendo este vídeo, é o julgamento condenatório. Um exemplo bíblico é que você que é cristão, você que é um servo de Deus, você que conhece e tem entendimento da palavra, você que foi moldado por esta palavra, transformado, você nunca pode julgar ninguém a condenação. Você nunca pode chegar para alguma pessoa e dizer que ela está condenada ao inferno. Você nunca pode condenar alguém e dizer que não tem mais jeito. Você nunca pode julgar condenando aquela pessoa dizendo que para ela não tem mais jeito, que ela já está condenada. Porque nós estamos nos colocando como posições de juiz nesse aspecto de condenação relacionado à salvação. Até porque quem salva é Jesus. Ele diz, eu sou o juiz. É ele quem julga. E mesmo assim, o tempo em que estamos vivendo não é tempo de juiz, de julgamento, mas é o tempo de salvação. Então, nunca julgue alguém condenando ela. Esse tipo de julgamento, sim, a palavra de Deus condena. O julgamento proibido. Mas no dia a dia, nós sempre temos que julgar as ações, temos que julgar as atitudes e procurar resolver no nosso dia a dia, não é verdade? Agora, quando eu me coloco como um juiz dando uma sentença, aí a coisa muda de figura. Essas ações se tornam ações que realmente Jesus condena. São aquelas pessoas que gostam sempre de estar apontando problemas. Ela nunca vai para resolver, ela só vai para apontar. Fulano tá assim, fulano tu estás assim, ciclano é assim, tu estás desse jeito, estás fazendo aquilo, estás fazendo isso. Não. Esse tipo de julgamento, o Senhor, ele condena. Que você possa entender que quem julga verdadeiramente é Deus. E ainda nem sequer vivemos no tempo do julgamento, mas da graça e da salvação. Que você possa separar esse entendimento.
A questão do julgamento, do julgar. O estar condenando as pessoas. Não é o nosso papel. O nosso papel é procurar que elas encontrem a Cristo, alcance a salvação. Para isso que Jesus disse, que morreu para que todos se salvassem e nenhum perecesse. Não existe uma classe exclusiva para que eu e você venha querer estar no lugar de Cristo para estar julgando a ABC, condenando-a, mas pelo contrário, levando a palavra de ânimo e de esperança. Se você que ouviu essa pequena reflexão, na verdade, e gostou, se inscreve aí no nosso canal, dá um like, marca aí que gostou, dá um ok, faça seus comentários, traga temas para que a gente possa trazer mais vídeos, trazendo um pouco de reflexão da palavra de Deus e que Deus abençoe a todos.